Seja você mais uma vez bem-vindo ao Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Cada episódio tem o seu quê de especial, né? Tem aquele seu charme especial. Semana passada nós falamos com o Jonathan Mendonça, publicitário, trouxe vários insights para a gente. Hoje eu vou falar com uma pessoa que vem na mesma área que eu, tem o mesmo core que eu, é de vendas, é um vendedor raiz, o Pontes da Pontes Imports. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Prazer ter você com a gente. Estou muito feliz de te receber aqui no Negócio em Foco. Legal, Adriano, é uma grande honra estar aqui. Me sinto privilegiado. Tenho um carinho enorme por você. A gente tem uma história de conexão e prazer. Bora falar um pouquinho aí de negócios. Prazer é nosso. Obviamente, né, falando da Pontes Imports, só esse nome já é sugestivo, né? Para falar um pouco sobre essas importações também. Mas todo empreendedor, todas as pessoas que sentaram aqui, em algum momento da vida delas, teve aquela virada de chave, aquele insight importante que levou ela para o mundo dos negócios. Às vezes na mais tenra idade, muito pequenininho, às vezes na adolescência, outros um pouco mais velhos. Quando que foi o seu momento? Como foi sua história, né? Conta sua história do começo pra gente. Legal, Adriano. Bacana a sua pergunta. Eu sempre tive o desejo de empreender, só que eu tinha sempre muito medo. E eu acredito que muitas pessoas elas passam por isso, muito medo de empreender. E depois que eu comecei conheci um grande player do mercado, né, através das redes sociais, enfim, comprei uma mentoria do Pablo Marçal, comecei a acompanhar ele e comecei a seguir vários passos de tudo aquilo que ele ensinava. Tudo isso gerou grande resultado para mim. Eu comecei a tomar atitudes mais arrojadas. Há cerca de 3 anos atrás, eu trabalhava no hospital da prefeitura de São Paulo. Estava lá já há 8 anos. Foi onde eu pedi demissão de lá. Tomei coragem para pedir demissão. Ali foi o ponto de partida para começar a trilhar meus passos. Foi uma série de altos e baixos que foram acontecendo, mas ali foi o ponto inicial. Foi o ponto inicial. Você veio da vida pública, então. A sua história começou na vida pública? Teve alguma outra função que você exerceu antes? Porque 8 anos é muito novo, né? Então 8 anos já é boa parte da história aí. Mas Sim, como sim. começou a tua jornada profissional? Eu comecei a trabalhar cedo. Eu me lembro que até mesmo na infância, na questão do bairro mesmo, às vezes tinha tijolos assim na calçada, e aí eu me oferecia para carregar os tijolos ali para senhorinhas, o pessoal ali do bairro mesmo, o pessoal me dava, eu me lembro, R$ 5, um copo de suco, e aquilo me deixava muito contente. Eu me sentia muito bem. O meu pai, né, os meus pais, eles têm apenas um ensino básico, então eles sempre foram trabalhando bastante para poder dar o melhor para mim. E eu via que meu pai ele sempre se virava com as coisas. Então, assim, era algo que me motivava também. E eu sempre quis empreender, ou se eu não fosse na área de empreendedor, eu queria ser um esportista, né? Praticar bastante esporte. Eu gostava muito de futebol, vôlei, basquete, enfim, uma série de coisas. Mas na infância eu comecei já dessa forma. Fiz alguns bicos, freelances, arrumei relógio, uma série de coisas. E fui galgando os passos aos poucos. Antes do hospital da prefeitura, trabalhei em algumas empresas, comecei cedo também. Meu pai sempre me incentivava a ter carteira registrada para aposentar logo, com essa visão. Então eu cresci nessa visão. Vim de uma origem simples, e a visão das pessoas ao nosso redor era sempre essa, ou um concurso público, ou um emprego estável. E eu percebi que ao longo do tempo não era isso que ia trazer aquilo que eu sonhava para minha vida. Só que é uma disrupção isso, porque dentro do meio que você vive, você começar a agir de uma forma diferente é um desafio. Eu me lembro até uma certa época que eu saí de uma empresa, eu peguei um dinheiro alto de rescisão e tal, e a única coisa que a gente aprendia era poupar, mas a gente não aprendia a multiplicar. Uau. Então era muito difícil isso, porque você não tinha com quem se espelhar. Hoje a internet, ela tá aí aberta, mas eu tô com 38 anos. Então, assim, a gente não tinha celular, não tinha acesso a muitas coisas ainda, né? Eu me lembro na internet de escada ainda, em casa, enfim, era uma luta lá, eu e meu irmão, que todo mundo queria usar, enfim. Então, assim, são muitos degraus que a gente vai passando até chegar, né? E aí fui trabalhando na minha primeira empresa, fiquei um grande período de tempo, fiquei cerca de 4 anos, trabalhando como auxiliar de serviços gerais, aí fui subindo de cargo, subi umas 2, 3 vezes de cargo, aí pedi demissão, fui para outra empresa. No total, trabalhei cerca de, por volta de 15 anos.
com carteira de trabalho assinada. Esse processo aí de seleção que eu trabalhava na prefeitura era seletista, não era concursado, mas tinha uma certa estabilidade. Então, dentro do que eu fiz antes de empreender, basicamente foi isso. Praticamente 15 anos aí trabalhando para outras pessoas, empresas, tudo mais. Você disse, né, que seus pais eles tinham uma educação, inferior, vieram talvez de uma origem simples também, Sim, então tem uma descendência de um perfil bem específico. Pessoas que trabalham para os outros e têm aquela mentalidade que não é errado, os meus pais também sim. são assim, mas tem aquela mentalidade de eu preciso trabalhar, me aposentar em algum momento, construir algumas coisas mais sólidas, não se desafia muito. Vive uma Correto. vida numa certa condicional, num determinado padrão. Isso é cultura. Cultura é muito difícil de ser mudada. Você começou nessa jornada, mas você sempre empreendeu em paralelo, pelo que eu entendi aqui na sua história. Sim. Foi muito conflituoso para você ter esse chamado para empreender, mas ao mesmo tempo ter que honrar um legado de família, que era construir um padrão ali, né? Não sair muito da curva. É até curioso, é interessante olhar por um lado, porque assim, na maioria das vezes, o que que eu vejo, Adriana? Que o pessoal, quando toma uma atitude diferente, geralmente a família cobra, fala que, numa tentativa de proteger, fala assim, ó, toma cuidado, pode dar errado, você não faz isso, tudo. Mas eu sempre me posicionei de uma maneira muito forte. E isso fazia com que, às vezes, as pessoas tinham uma certa, talvez um receio de falar comigo. Ó, você não tomou tal atitude certa. Eu fazia, eu era muito decidido, muito decidido. Em alguns momentos da minha vida, isso deixou de ser uma característica minha por dificuldades que eu acabei deixando me influenciar. Mas a maior parte da minha vida eu sempre me posicionei bastante. E o que de fato me trouxe ao mundo do empreendedorismo foi voltar com esse posicionamento raiz e aprender muitas coisas que eu não sabia, que a ambiência onde eu vivia não tinha. Então, mudar de ambiente, mudar de cidade, conhecer novas pessoas, conhecer novas cabeças, novas ideias, me trouxe hoje para o mundo do empreendedorismo. E isso não seria possível se eu continuasse onde eu estava, isso eu tenho certeza. Quando você fala de mudar de ambiente, qual que é a tua origem? De onde você veio? Eu vivi a maior parte na zona norte de São Paulo, de vida, né? Morei em bairros como Brasilândia, Jardim Guarani, Freguesia do Ó. Em 2012, eu comprei meu apartamento financiado, mudei para Osasco, por lá eu permaneci até o ano de 2020. Foi quando eu tomei uma outra decisão, que eu vendi meu apartamento, arrisquei, mudei aqui para Barueri, foi quando eu também tinha pedido demissão do hospital, então assim, eu arrisquei muita coisa, simplesmente porque eu fiz uma conta. Eu pensei assim, pô, eu tenho minha renda aqui do hospital, o que vai acontecer comigo quando eu tiver 60 anos? Eu fiz essa conta. Eu falei, esse apartamento vai estar quitado, tá, eu vou estar com 60 anos, é isso? Minha vida vai acabar? Estou no final da vida, com 60 anos, eu paguei um apartamento. Eu falei, eu não quero isso. Eu vou arriscar, posso até perder o que eu tenho, mas eu não vou levar uma vida comum. E aí eu Uau. comecei a arriscar muitas coisas. E é um desafio esses passos que a gente tem que dar, porque são coisas novas que, aonde eu estava vivendo, as pessoas não costumam dar passos assim. Pô, sai de um hospital, da prefeitura de São Paulo, você pede demissão, vem de casa, vem de carro, vem de moto, vem para cá. Praticamente eu quase quebrei financeiramente aqui em Barueri antes de eu começar a crescer. Então foram coisas que foram acontecendo que foi muito bom para mim, me ajudou a ter muita fibra com relação a posicionamento, empreendedorismo, e que hoje me dá muita solidez, muita base para cada passo que eu dou. Isso é muito bom para mim. Normalmente, quando a gente toma decisões que geram tanto impacto assim, tem uma certa facilidade quando a gente já não está mais na casa dos pais, tá morando sozinho, eu sigo para o caminho que eu quero e vou para onde eu quero. Eu vi que você trouxe sua esposa aqui hoje. Você já era casado quando você tomou essa decisão? Eu era casado, inclusive a minha esposa, ela tá aqui, ela tinha uma mentalidade muito de segurança, né? Ela buscava essa questão de trabalhar
na parte pública, ela é advogada. Então, era um pensamento, era um desejo dela. Então, quando ela me conheceu, ela sempre viu essa vontade minha de empreender, por mais que eu trabalhasse no hospital da prefeitura quando ela me conheceu. Hoje a gente tem 5 anos de casado. Ah, então, o primeiro desafio que eu tive foi convencer a minha esposa para largar o hospital. Tipo, ela, como assim? Como você vai largar? 8 anos de hospital, né? 8 anos de hospital. Então, assim, ela queria se sentir segura. Então, eu busquei fazer algo que trouxesse segurança para ela. Então, eu busquei poupar uma quantia que, se não desse certo por um certo período, a gente tinha vários meses ali de reserva para poder se manter. Esse foi um dos passos. Então, eu coloquei uma data para pedir demissão. Mesmo colocando a data, ainda eu demorei mais um mês até eu pedir a demissão do hospital, mas eu ali montei uma reserva ali, porque se algo não ocorresse do jeito que eu imaginava, eu estaria ali protegido financeiramente por alguns meses. E por mais que a gente sabe que é natural, não é nem certo nem errado. Eu tenho uma mentalidade de segurança, de novo, né? Não é certo nem errado. Sim. Mas muitos empreendedores, muitos empresários, às vezes por passar alguns desafios na vida, aquelas fases de curva descendente, onde a empresa às vezes tem uma baixa, ou até mesmo uma pessoa que vai fazer uma transição, vai sair do CLT para virar empreendedor, etc. Passam por diferentes momentos e esses momentos interferem muito na família, nas emoções. Como que foi para você essa fase dessa transição? Foi tranquila? Aconteceu de forma suave, natural? Ou teve ali algum desejo talvez de voltar para trás? Desejo de voltar para trás nunca teve. Nunca teve. Na verdade, nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. Eu não voltaria. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem uma frase, se eu não me engano, acho que é do Albert Einstein, eu não lembro, mas fala que se sua mente se expandiu até certo local, ela não volta mais atrás. Então a mente expandiu. Então você não quer voltar atrás de muitas coisas. Um dos principais desafios que eu tive, foi até de me posicionar mesmo depois que eu vim para cá. Essa questão da identidade, da gente entender quem a gente interfere muito com o que a gente faz. Então, o que eu vejo? Existem estágios para uma pessoa estar madura até mesmo para empreender. Tem pessoas que elas vivem a vida em busca de afeto, outras de reconhecimento, outras de recompensa, outras de sentido, outras de propósito. E cada um está na sua fase. E quando a gente está em fases que a gente precisa muito do reconhecimento do outro e não tem um amor próprio, a gente acaba gastando o tempo da nossa vida em algo que a gente mesmo tem que ter. Isso é muito profundo. E a partir do momento que comecei a me encontrar mais na minha verdadeira identidade, e por mais que coisas de fora poderiam me trazer algo bom ou algo ruim, eu me manter de maneira consciente nos meus atos, isso começou a me ajudar a virar o jogo. É aquele ponto que você não deixa mais nem o elogio nem a crítica te afetar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque você não vive mais em função do outro. Você não está em busca de reconhecimento. Eu costumo falar que é outro estágio, né? Tem um estágio do afeto, o do reconhecimento, o outro é o da recompensa. Você está na recompensa, você quer fazer a sua vida acontecer, você quer fazer o dinheiro entrar, você quer honrar sua família. É isso que você quer. Aí vai passando o estado do sentido, o estágio do legado, né, que a gente quer deixar, o que é o que eu busco hoje também. Né? Eu sei que eu estou numa crescente ainda e muito do que eu conquistei já, eu vejo que é pouco ainda. Eu estou numa fase inicial, por mais que eu esteja muito contente com o que eu estou vivendo, mas é uma fase inicial. Eu sei que tem muito por vir. Então, assim, entender as fases, saber os passos certos, porque vão ter passos que a gente vai precisar usar um nível maior de fé, de coragem, porque cada passo que a gente vai vivendo, a gente acha que não vai dar outro passo de fé, a gente vai precisar de outro passo de fé. E ele vai ser maior que o anterior. Foi grande o passo de fé em vender a casa, em largar do trabalho? Foi grande. Mas imagina os próximos, então. Uau, muito bom. Imagina os próximos. Falando em fé e coragem, você já tinha um plano estruturado do que você ia fazer quando você tomou a decisão de sair do hospital? Ai, ai. Pela essa risada aí, até aqui eu já senti já. Foi na fé.
foi na fé e assim, eu tenho por formação, a minha primeira formação foi em gestão financeira, a segunda foi em economia e eu tinha um grande desejo de falar de finanças, da mentoria financeira. E eu comecei a fazer isso no hospital de maneira bem sutil, dar algumas consultorias, mas estava algo muito embrionário. E mesmo sendo embrionário, eu tomei essa decisão de sair, tudo. Então, assim, foi um risco muito grande. E eu achava que, de fato, isso é o que ia me manter. E não foi. E não foi o que me manteve. E aí foi quando a vida se apresenta para você. Quando você está em movimento, Deus apresenta oportunidades que você nem imagina. Nesse momento, eu havia dito para você que eu comecei a fazer uma mentoria do Pablo Marçal, me conectei com muita gente do Brasil inteiro, e através do network, uma pessoa que até hoje eu não conheço pessoalmente, Tom Martim, lá do Mato Grosso do Sul, ele fez uma ponte comigo na plataforma internacional aqui em Alphaville, foi quando eu comecei a trabalhar numa das empresas do Pablo Marçal. Então, assim, eu planejei da mentoria financeira e entrei na plataforma do Pablo. Nunca pensei em trabalhar na plataforma internacional, nunca, muito distante. Eu fazia uma mentoria com alguém de longe, só ali aquele contato através da internet, enfim, das aulas, da mentoria. Então, é muito gostoso você viver algo assim, tipo, que você faz bem para você, as coisas começam a acontecer, mas é algo que foge ali daquilo que você planejou também, porque o que eu vi, que Deus estava ali comigo o tempo todo e através disso aconteceu muitas coisas. No total, eu passei em 5 empresas ali do grupo Pablo Marçal. O último grupo que eu trabalhei foi o time do Nésio Monteiro, o qual eu mesmo me desliguei de lá, a partir do momento que meus negócios começaram a crescer muito. Então, o know-how que eu consegui dentro desse grupo durante esses praticamente 3 anos me deu muita bagagem para fazer o que eu faço hoje. E eu jamais teria isso se eu estivesse na onde eu estava. Se eu estivesse morando no mesmo local, se eu não tivesse arriscado o que eu arrisquei. Não saiu como eu quis, mas saiu melhor do que eu quis. E isso é bom demais. Eu jamais imaginaria vender produtos da Apple importados. Nunca passou pela Não, minha mas cabeça. pera aí que já já você conta da Apple. Já já você conta da cereja do bolo. Essa fase que você tomou a decisão de se desligar, só pegando uma linha do tempo aí, foi mais ou menos que ano? 2020. Então 2020. só foi no ano da pandemia só, né? Foi no ano da pandemia. Foi É, no ano da pandemia. Em ou pleno ano da só pandemia, foi, né? todas as pessoas querendo estabilidade e eu na contramão. Eu não aguentava mais. Não aguentava mais. No mês que eu pedi a minha demissão, foi um dia antes do meu aniversário. Eu me lembro que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu fiz um vídeo, eu coloquei no YouTube, tá em algum lugar do YouTube, eu não sei, que tem vários canais aí, de lá para cá. Mas eu coloquei até um vídeo no YouTube de como que era a sensação. Eu não sabia como ia ser meu futuro. Surgiu até uma curiosidade de ver esse vídeo, faz muito tempo que eu não vejo. Vou procurar depois. E eu citei Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais. Apesar de não estar nas casas dos meus pais, eu dei um passo ali de fé. Então foi algo muito interessante que acabou vindo na minha recordação agora, eu nem lembrava. Eu fiz esse vídeo e tudo mais, então foi algo bem maluco. Bem maluco. Mas a vida é muito melhor assim. É, a gente vai falar um pouco sobre o nosso encontro e minha trajetória pessoal. Eu quero te honrar aqui e contar um pouco sobre isso, mas Legal. vamos lá. Passou por esse período com o Pablo Marçal, passou com esse período lá dentro. Imagino que tenha aprendido muitas coisas, talvez visto um mundo que você não via antes, porque vinha de uma área muito tradicional, muito hierarquizada, e aí foi para uma área totalmente disruptiva, talvez na fase mais disruptiva do século. Obviamente a gente está no comecinho desse século ainda, mas não vivemos por muito tempo, desde o século passado, uma pandemia. E é hoje, ainda mais no mundo que é hoje, da forma com que o mundo é hoje. Então você viveu, acho que todos os turbilhões possíveis para chegar no momento atual. De onde é que veio o insight para montar o teu negócio? Agora vamos falar sobre o teu negócio. De onde é que veio o insight para construir a Pontes Imports? Na época das eleições, das últimas eleições, eu tive uma experiência muito bacana com Deus. Na plataforma lá do Pablo Marçal, tinha um local chamado Casa de Adoração. Ficava 24 horas por dia, onde o pessoal fazia uma escala, orando, louvando, enfim. E me chamaram para estar lá. Quando me chamaram, eu pensei, eu não canto, né? Eu não louvo, eu não prego.
que estão me chamando? Casa de adoração. E eu falei no meu íntimo com Deus, apesar de conhecer já a palavra, que eu queria descobrir de fato o que era adoração. Eu não sabia onde eu estava me metendo. Quando eu falei isso para Deus, as coisas começaram a acontecer, porque assim, eu vim para cá junto com a minha esposa para Barueri, a gente estava com dinheiro na conta, dinheiro investido, a nossa renda aumentou, surgiram outras possibilidades de trabalho, que eu acabei não mencionando ainda, mas que nos trouxe mais renda. A minha própria esposa também trabalhou na plataforma, foi advogada do grupo Pablo Marçal, e, e tudo isso acontecendo, da renda entrando, tudo desenvolvendo, as coisas. Chegou um momento que Deus começou a pedir coisas para mim que eu fui abrindo mão. Por exemplo, eu cheguei a ser síndico lá no condomínio onde eu morava, comecei a transbordar, utilizei as técnicas que eu aprendi com o Pablo, me chamaram para ser síndico, eu aceitei, tinha mais uma fonte de renda lá. E aí chegou um momento que não fazia mais sentido, eu larguei de lá. As mentorias financeiras começaram a entrar também, em paralelo eu estar na plataforma. Eu me lembro que eu estava até numa mentoria da Priscila de Jesus. Ela nos convidou, a minha esposa, a nós, né? E lá, a gente participando da dinâmica, o pessoal, cada um contando a dificuldade do seu negócio, eu com o pensamento ainda da mentoria financeira. Ela pegou, o pessoal lá acabou se interessando mesmo sem fazer pitch nenhum. Foi quando eu vendi algumas mentorias financeiras, foi algo assim, estava numa curva excepcional. Só que aí no mês seguinte eu fui abri mão do trabalho de síndico, a mentoria financeira não entrou, a minha fonte de renda caiu, só estava com a fonte de renda da plataforma, e aí eu tinha um grande desejo de trabalhar no time do Nésio Monteiro, que na época, eu acredito que também está assim hoje, lá o pessoal eles não têm uma fonte de renda, a gente faz renda dos nossos próprios negócios, que a gente faz lá. E eu não tinha algo ali que eu fazia para vender nem nada, né? Eu tinha que desenvolver. E mesmo atuando na plataforma, no time da XGrow, eu tive a oportunidade de entrar no time do NES. Eu pedi para sair, só que no XGrow eu era remunerado, fui para um time que eu não era remunerado. E ali eu cessei minhas fontes de renda total. Fiquei sem fonte de renda. Antes disso, eu conversei com a minha esposa. Falei, o que você acha? Ela falou, estou com você. Então eu cessei. E eu senti que eu estava num passo de obediência ali, falando ali da questão da adoração. E aí eu senti Deus apertando o cerco comigo. Não que Deus quisesse a gente de uma dificuldade financeira, mas Ele queria me mostrar onde estava meu coração. E de fato eu percebi que meu coração, que a minha confiança estava nas minhas posses e não nele. Eu de fato percebi isso. Eu estava confiante nas coisas porque eu tinha dinheiro, mas e aí? E sem o dinheiro? Então, acho que foi, para mim, acho que foi umas fases melhores que eu passei, por mais que foi difícil na época. Hoje, vendo tudo, eu vejo que fez muito bem para mim, porque eu precisei confiar nele. E nessa questão de confiar nele, eu criei um network muito grande ali dentro da plataforma, conheci empresários a nível Brasil, enfim, meu network aumentou bastante. E surgiu a oportunidade de eu aprender sobre produtos da Apple com uma pessoa que se apresentou até mim, dizendo que me ofereceria uma mentoria, tudo, mas que me cobraria, né? Mas que sentiu de Deus de me passar, mas não costumava vender a mentoria, né? Não tinha mentoria para vender, né? Não era habitual. Então, para mim, foi estranho receber aquilo, porque só voltando um pouco, antes de eu começar a ter essa proposta, como eu fiquei sem fonte de renda, uma das coisas que eu fiz no passado foi vender produtos pela internet. Eu procurei vender no marketplace mesmo. Eu pegava um item, um exemplo, você fez algum anúncio lá desse MacBook, dessa taça, e eu replicava o anúncio como se tivesse sido feito meu, e na verdade fazer uma venda meio que casada. Nos momentos que eu passei dificuldade e aperto, e deu certo. Só que eu deixei isso para trás. Então, quando eu me encontrei numa dificuldade financeira de novo, onde eu não tinha renda, eu pensei, por que eu parei de fazer isso se isso deu tão certo para mim? Aí deu um start. Nos momentos de dificuldade, a gente faz as coisas acontecer.
E o que que eu fiz? Eu procurei vender notebook. Comecei a vender notebook, enfim. Aí conheci um grande fornecedor de notebook que eu vendo até hoje, né? A notebook, aí fui subindo na cadeia, chegando na escala. Hoje eu trago os notebooks e vendo. Hoje um dos meus maiores clientes é o Grupo Pablo Marçal. Mas até então lá, chegou um momento que alguém pediu um iPhone para mim, alguma coisa assim, e eu não vendia. Aí eu falei, eu vendo, mesmo sem vender. Eu falei, eu vendo. Aí eu comecei a caçar iPhone. Falei, como que eu vou arrumar um iPhone? Como que eu vou arrumar um produto da Apple? Foi onde eu conheci uma pessoa, comprei, eu fiz essa intermediação, mas aí eu fui subindo dentro da escala, fui conhecendo, subindo, sabendo de onde que vende, procurando mais. Mas até isso acontecer, teve essa questão da mentoria. Quando essa pessoa apresentou essa mentoria para mim, ela fez o pitch dela, só que o pitch dela foi o seguinte, ela foi um valor alto, só que se eu entrasse nessa mentoria, eu ia zerar o dinheiro todo que eu tinha, que era o dinheiro de vários aluguéis. Então era um risco muito grande, do negócio que eu não conhecia, eu não sabia mexer, eu tinha um preconceito enorme com vendas, porque lá no passado me colocaram, eu tinha uns 18 anos, colocaram para vender uns apartamentos de milhões, eu me senti muito acuado, acho que colocaram muita coisa na minha mão de um jovem que não sabia muito o que fazer, e aquilo me assustou. Então eu queria um preconceito com vendas, sempre fugi de vendas, e eu não sabia que eu tinha uma veia para vendas. E se eu soubesse, eu acredito que eu estaria muito mais longe do que eu estou hoje. Então eu não queria atuar com vendas de jeito nenhum. E aí eu comecei, enfim, fiquei na dúvida de entrar ou não na mentoria, porque eu estava arriscando a vida da minha família aqui. Pra gente que é homem, ter família é muito complicado, apesar de eu não ter filho ainda. Então isso era muito delicado. Perguntei para minha esposa o que ela achava, ela muito sabiamente falou, você sabe o que fazer, o que é melhor para nós. Era tudo que eu não queria ouvir, né? Eu queria que ela assumisse a pressão junto comigo, mas foi a melhor coisa que ela fez, porque eu estava aprendendo a confiar em Deus, eu senti que era Deus me chamando para isso. Eu perguntei para ele, é para entrar nisso? Ele falou, é. E a partir do momento que eu entrei nessa mentoria, eu fiquei com 1 centavo na conta vivendo aqui. 1 centavo na conta. E a partir do momento que eu fiquei com 1 centavo, até pichinchei lá em relação à mentoria, paguei uma parte a princípio, aí depois, no final da mentoria, fui pagar outra parte. Foi a parte mais difícil, porque a partir do momento que eu desse a segunda parte, eu literalmente ia ficar com 1 centavo na conta. E eu fiquei na dúvida o que fazer. Eu falei, eu vou deixar minha família na mão ou eu entro? Eu pago o restante, mas eu já fiz um compromisso, por mais que tenha sido de boa. E eu fiquei pensando, sem saber o que fazer. Eu falei, mas eu preciso honrar essa pessoa, eu fiz um compromisso. E aí eu dei um passo de pagar a segunda parte da mentoria, sem ter a certeza se eu estava fazendo certo ou errado. A partir do momento que eu fiz a transferência da outra parte, o que aconteceu? Eu senti uma leveza. Eu não estava me sentindo pesado nem mal, mas eu me senti uma leveza como se eu tivesse 1 milhão na conta, só que eu estava com 1 centavo. E eu não sabia explicar como. Eu não sabia, mas ali Jesus começou a agir na minha vida, nas nossas vidas. Apareceu um rapaz interessado no MacBook na época, um MacBook em torno de 30 mil reais. Valia uns 30 mil reais. Uma das primeiras vendas que eu fiz. Negociei com o rapaz durante umas 4 horas. Pedi um sinal para ele, eu estava inseguro ainda com relação a vendas. Pedi ali 300 reais de sinal num produto de quase 30 mil. Ele não me deu 300 reais, ele me deu 100 reais de sinal. E foi algo tão maluco que assim, tá, eu tinha a segunda parte. O que eu ia fazer na segunda parte? Eu preciso ter o produto, eu não tinha o produto. Mas eu estava muito confiante. Eu cheguei aos fornecedores. Quando eu fiz a mentoria, eu tirei uma foto com a pessoa que fez a mentoria comigo. E eu falei assim, eu preciso levar essa mercadoria porque está vendida. E fala com essa pessoa aqui que ela vai autorizar você me liberar. Muito audacioso, né? Demais. E assim, eu estava muito confiante com isso, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A pessoa colocou o nome dela ali na reta ali daquela obrigação, porque se desse qualquer problema, ela iria arcar, a pessoa queria arcar com isso. Entreguei o produto, recebi o dinheiro, e o valor do aluguel daquele mês eu tinha.
né? Então, assim, eu não fiquei na mão. Deus me supriu naquela necessidade, só que aquilo me deu uma segurança tão grande. Eu falei, o quê? Eu fiz tudo isso, ele provou que está comigo. Mano, Deus existe, ele está comigo e ele está nesse projeto, ninguém me segura. Ninguém vai me segurar. Então eu fiquei muito mais arrojado. Porque eu pensei, pô, eu sei quem está comigo, Deus está comigo. Ninguém pode falar que não está. Eu ouvi a história sobre ele, eu vivi, eu tive uma experiência com ele. É isso. Então isso me deu muita garra, me deu muita força de vontade, muito empenho para poder dar os passos que eu precisava dar, que foram os passos subsequentes. Então isso foi muito bom para mim, me ajudou muito a crescer nesse passo de fé. Eu descobri de fato que a adoração, sei que é confiar nele. Eu cheguei a pontos que eu não precisava arriscar tanto, mas eu chegava, me aconselhava mesmo com Deus e falava assim, ó, um exemplo, eu tinha que pagar a conta no dia seguinte, eu não precisava usar todo o recurso que eu tinha financeiro, eu me arriscava a ponto de pegar o recurso financeiro, tudo de mercadoria, e ter um dia para vender, mas consultava ele. Não fiz isso todas as vezes, mas quando eu consultei e eu senti que era para fazer, eu fiz, e o recurso entrou. Então, assim, eu fui crescendo em coragem, em passos de fé, e entender o que era a voz dele, o que não era, que também é muito importante a gente entender. Isso trouxe muito mais proximidade. Isso foi, assim, tem sido muito bom, porque eu vejo que através desse posicionamento eu consegui ter mais resultados, tanto na vida profissional, na vida pessoal, enfim, no network, em tudo. Para uma pessoa que teve uma experiência lá atrás, que não foi tão boa com vendas, ficou boa parte da vida longe dessa área. Entrar para o mercado das vendas, vendendo um produto de alto valor agregado, que é um iPhone, um MacBook e outros produtos. Tendo, claro, um perfil, uma predisposição para venda, mas talvez uma rede de relacionamento não tão grande assim, porque você veio de uma outra cidade, veio para essa região. Qual foi a principal estratégia que você utilizou de venda para fazer o seu negócio alavancar no começo? No começo, apesar de ter feito uma mentoria, eu não segui nenhum especialista. Eu acredito que se Deus tivesse chamado alguém que entendesse do mercado, ele ia falar assim, não, eu sei como é que é. Então, eu usei os pontos positivos que eu aprendi e segui a direção que ele dá colocar no meu coração. E o que eu fui fazendo? Eu me lembro que até no posicionamento, que entra muito tudo que eu já aprendi ouvindo o Pablo e até outros grandes players do mercado, eu me posicionei de uma maneira bem estratégica. Por exemplo, eu estava iniciando nesse meio, eu sabia que o poder de execução para empresários que já estão enganjados, ele é muito maior. Se outros empresários soubessem o que eu estava fazendo e percebessem que o negócio era bom, por ter maior poder de execução, eles poderiam deslanchar e ali meu trabalho ia ficar ofuscado. O que de fato eu fiz? Vou revelar. Revelações, hein? Revelações agora. Eu vou revelar o que eu fiz. E eu comecei a fazer vendas estratégicas. Como eu tinha acesso a grandes players, muito conhecidos e reconhecidos por andar ali com o Pablo Marçal, eu fiz algumas vendas. As vendas naquele termo boi de piranha. O boi de piranha. Acredito que a maioria conhece o boi de piranha. Para mim era muito recente o boi de piranha, porque eu aprendi até mesmo no networking, dentro da plataforma. E quando eu vi uma pessoa me contando sobre o boi de piranha, eu falei, é isso que eu vou fazer. E mesmo fazendo essas vendas estratégicas, para alguns nomes mais conhecidos, que andava ali junto com o Pablo Marçal, eu não divulgava. Em momento nenhum eu estava divulgando. Porque eu estava muito recente. Estava muito recente e eu queria ter mais vendas ainda. Então fui guardando isso, porque eu pensei comigo, se eu me posicionar nas redes sociais, eu fiz uma venda agora, eu não sei quando vai ser a próxima. Eu criei um portfólio ali de vendas. Quando eu achei que ali estava o suficiente, eu comecei a me posicionar. Por quê? A partir do momento que eu estou revelando, viu? Eu não acredito que eu vou revelar isso. Isso aqui é tema de mentoria. A partir do momento que eu me posicionasse, que foi o que eu fiz, e muita gente viu que o negócio era bom, quis se posicionar, quem não tem sua identidade
clarificada, ativada, não sabe quem é, ele acaba se deixando intimidar por ver o outro crescer. Dentro dos negócios eu vejo muito isso. Então, assim, postei um dia com um grande player, tá? Postei outro dia com um grande player, tá? Postei outro dia com um grande player, só que eu não tinha vendido 3 dias seguidos, 4 dias. Eu fui juntando uma série de grandes players ali. E eu sabia que, no fundo, o que eu me sentia antes? Intimidado. Se eu visse de fora, eu ia ficar intimidado. Não, esse cara já é top. O que eu fiz? Eu usei a tática reversa, eu vou intimidar os outros. Quando alguém pensar em querer vender aqui, eu já vai ver ali um monte, ele falou, não, esse cara já domina. Então, no começo, eu dominei assim. Hoje, graças a Deus, eu estou muito consolidado, mas no começo eu me consolidei desse jeito. E, além dessa estratégia, eu vejo hoje você faz entrega direta, muitas vezes você vai lá no lugar entregar, essa construção de relacionamento com o cliente. Esse é um dos pontos diferenciais, porque as pessoas falam: "Ah, o produto da Apple vende sozinho". Vai na loja do shopping, muitas vezes quando a Apple vai fazer um lançamento, tem gente esperando na fila para comprar, e o ambiente é muito gostoso, muito confortável, as lojas da Apple são bonitas, você vende um produto que teoricamente se vende sozinho, na melhor loja, com talvez os melhores profissionais, mas você tem feito, eu vejo isso, né, no teu perfil, uma alavancagem de venda muito grande. O que que diferencia? Por que que uma pessoa, por exemplo, toma a decisão de comprar um produto que ela pode ter acesso em qualquer lugar com você? Como é um valor de alto valor, um produto de alto valor agregado, as pessoas querem muito confiança, querem ter confiança, preço bom, bom atendimento. Hoje, olhando pelo lado estratégico, eu consigo ver dessa forma. Mas no início, pelo fato de estar ali sensível ao ouvir a voz de Deus, eu fui fazendo o que ele colocava no meu coração. E o que eu fazia? As pessoas pediam ali, começaram a pedir os produtos da Apple, eu simplesmente levava o produto e não fazia uma entrega e ia embora. A gente conversava, rolava um mover de Deus, rolava alguma coisa, e eu nunca priorizei a renda do produto da Apple. Eu priorizava as pessoas. Eu não sabia, mas isso foi algo que impulsionou gigantescamente o meu negócio. Porque, de fato, a grana que entra é boa, mas eu queria levar a mensagem que estava dentro de mim. O que eu vivi, o que eu passei, as dificuldades que eu tive, o que Deus tinha feito na minha vida. E aí eu percebi que quando a gente faz aquilo que está no coração de Deus, a gente entra em algo que se chama favor dele. Eu comecei a ver de maneira avassaladora assim, a quantidade de pessoas me procurando, sem eu estar ali promovendo de uma maneira até maior. Porque a gente está completando praticamente um ano e só teve um mês que a gente colocou tráfego na divulgação, né? Que foi o mês de outubro do ano passado, que estava bem no início. Foi aonde eu percebi que o pessoal que vinha do tráfego, que veio muita gente do tráfego pago, tá, gente? Tráfego pago. O pessoal que veio do tráfego veio em torno de umas 400 pessoas. Ó, Eu percebi que a Apple, ela atende todos os públicos. E no início eu queria atender todos, mas durante o percurso eu vi que eu não queria atender todos. Eu falei, eu quero nichar. Pela ambiência, por aquilo que aprendo, pelos acessos. No começo foi muito natural. Eu vendia, levava minha mensagem, tudo, mas eu também aprendia. Eu acessei casas e lugares e pessoas reconhecidas. Isso traz para mim algo muito bom também. Então, o fato de eu ter nichado e ter feito isso de maneira bem, posso dizer, inocente, porque eu estava querendo só obedecer, trouxe para mim de volta algo estratégico que fez eu crescer, as pessoas saberem do meu valor, acreditarem em mim. Dificilmente uma pessoa hoje não, por exemplo, até mesmo antes de receber, não me paga antecipado, paga 100%, passa Pix para mim sem me conhecer. Acontece de maneira muito comum. Então, eu vejo que gerou essa confiança e a indicação é algo muito forte. muito bom. Ela é muito forte. E dentro aqui do nicho aqui de Alphaville, é tudo que eu gosto, porque assim, estou num local seguro, estou num local bacana, estou num local que tem pessoas que sempre estão buscando crescer, é tudo aquilo que eu quero viver. Então, assim,
a sensação, se você vai para outros bairros de São Paulo, enfim, é algo absurdo, eu sinto que parece outro país. Eu fui assaltado há 2 meses atrás, indo para uma outra cidade, e aí eu baixei a guarda, enfim, nessa questão de confiança, acabei tomando um golpe, coisas que podem até acontecer aqui, mas é muito difícil, porque aqui a gente tem essa rede de confiança, pessoas que buscam a Deus, pessoas que querem crescer, pessoas que são honestas, e é um meio que eu quero estar. Eu gosto de viver assim. A gente leva a nossa mensagem para outras pessoas também que não vivem assim. Mas viver num ambiente assim é muito bom. É fascinante para mim. É fascinante, é muito bom. Eu gosto disso. E, e quando houve esse assalto, eu percebi que eu estava com a guarda baixa. Eu agi como se eu estivesse agindo com alguém aqui, né? As pessoas me recebem em suas casas aqui, dentro dos residenciais, eu nem conheço, aí sento, tomo café, entrei na casa da pessoa, vendi ali, às vezes eu quero ir embora, a pessoa me chama, não, toma um café. Então, assim, isso é muito bacana. Eu não só vendo, eu crio amizade, eu conto a minha história, escuto a história da pessoa, às vezes as pessoas têm seu livro, me dá o seu livro. É muito bacana, Adriana. A gente se conheceu assim no network aqui. Inclusive, eu quero contar essa história. Então, isso é muito bacana, muito bacana. Bom, aproveitando, então, eu vou contar essa história e depois eu quero uma dica sua para a pessoa que quer começar a empreender. O Pontes, aqui no espaço onde a gente grava o Negócio em Foco na Náutica Digital, inclusive o nosso grande patrocinador, eu sou muito honrado por estar aqui gravando. Eu participei de um evento, acho que foi em 2022. Foi 2022, acho que foi o primeiro evento que teve de network aqui e o Pontes estava nesse evento. A gente começou a conversar, criou uma conexão ali, mas assim, nada muito específico. No final do evento, eu falei que eu tinha o desejo de estar mais próximo de Alphaville, só que eu estou há 21 anos, estava há 21 anos no mercado corporativo, 21 anos trabalhando para os outros. Tive as minhas oportunidades de empreender, mas empreendi em paralelo, trabalhava já numa posição praticamente empreendedora, porque eu era parceiro de negócios de uma grande player da área de desenvolvimento humano, só que eu não estava mais feliz. Estava bem remunerado, uma vida razoavelmente confortável, estável, só que eu não estava feliz. Parecia que a minha motivação tinha prazo de validade. Dava um ano, eu já estava começando a pensar em outra coisa. E sempre caçando alguma oportunidade, etc. E aí, nesse evento, você olhou para mim e me disse palavras muito fortes sobre o seu relacionamento e a virada de chave que você precisou ter e a união que você teve com a tua companheira. Me falou um pouco sobre dar o passo que Deus vai colocar o chão. E naquele dia, exatamente naquele dia, eu tomei a decisão de me desconectar da minha parceira sem nenhum cliente. Eu não tinha nenhum cliente de consultoria. Na verdade, tinha um que eu já trabalhava há um tempo, mas não era nada muito perto do que era a minha renda. Então, você ainda tomou uma decisão com uma garantia financeira. Eu tomei sem garantia financeira nenhuma. Aquele dia eu senti que eu precisava mudar. Foi naquela conversa que eu precisava mudar. Acho que uma semana depois eu pedi demissão. 2 semanas depois, o meu primeiro cliente apareceu, e isso foi acontecendo, isso foi em abril, dia 17 de abril desse ano. Eu tomei essa decisão, e hoje eu trabalho com 8 empresas diferentes, existe um negócio em foco, existem outras coisas acontecendo, e tudo foi em função dessa conversa. Uau. Então, daqui a alguns anos, quando eu for contar sobre a minha história, você vai ser parte fixa da minha história, de todas essas mudanças. Se eu estivesse na posição que eu estava lá atrás, e nós não estaríamos agora conversando aqui, esse programa não existiria. Eu cumpri horário certinho. Eu não estou dizendo para você que cumpre horário, que tem a tua vida estável, você precisa mudar isso. É o teu coração quem vai te dizer o quanto você se sente bem. Quando você para de fazer as coisas por amor e faz só por obrigação ou pelo dinheiro, é pouco provável que você consiga viver uma vida exponencial, viver a tua verdade, se encontrar a tua identidade, o teu propósito. Então, eu entendi que mesmo ganhando bem, por mais que eu continuasse com aquilo, eu não ia conseguir ser feliz. Eu não ia conseguir viver as coisas que Deus tem para mim. E se hoje nós estamos aqui, hoje eu tenho essa flexibilidade, foi em função da nossa conversa, então eu quero te honrar e te agradecer por estar aqui. Você é uma pessoa muito importante na minha história. Nossa, Adriana, me sinto muito, muito contente por tudo que tem acontecido na sua vida. Me sinto privilegiado, me sinto honrado e tenho certeza que no futuro vai ter coisas novas aí também, viu? Isso é só o começo. Amém. Amém. Bom, agora eu quero te pedir aquela dica sábia, porque sabedoria
acredito que você já tem, né? Enfim, nós estamos conversando em função disso, né? Tem pessoas que demoram muito tempo para adquirir sabedoria. É uma pessoa muito inteligente, esperta, mas ela ainda não é sábia, porque ela não viveu. E você já tem muita história para contar. Então, sabedoria já é algo que te pertence. Para a nossa audiência, para o pessoal que vai assistir em casa esse episódio, quer começar a empreender, tem um chamado no coração, tem um desejo, que conselho você daria para essas pessoas que querem empreender, que talvez está ali com um pezinho, não sei se eu vou, não sei se eu fico, ou até às vezes está dentro da empresa mesmo, quer continuar a carreira, mas ela quer empreender, ela quer ser um profissional melhor. O que você diria para essas pessoas? Bom, o que eu diria, eu acredito que dentro da minha jornada, o que me ajudou, eu coloquei até um nome, que foi os 3 P's, né? Que foi propósito, posicionamento e pessoas. Você tem um propósito bem definido que não seja o foco dinheiro, algo que possa ajudar pessoas que não seja só ligado à parte de recursos. Pensando assim, independente do que você faça, o dinheiro e o recurso ele vai vir. O segundo P, que é o posicionamento, que você possa ter coragem de se posicionar, porque muitas das vezes você vai acabar entrando em confronto em algumas situações, ou até mesmo com pessoas. E o terceiro P, que são pessoas, nada a gente faz sozinho sem conexão com as pessoas certas. É isso que eu sugiro para você, guarda aí na mente esses 3 P's, porque esses 3 P's fez muito sentido na minha vida, faz até hoje, eu não largo eles, os 3 P's, então sugiro que você agarre eles aí. Eu espero que você tenha ido lá buscar o teu caderno para anotar esses 3 P's aqui que o Ponte acabou de trazer para a gente, né? Faz muita alusão, inclusive, ao nome da Pontes Imports. Estará no link deste vídeo as redes sociais do Pontes. Você vai poder fazer contato com ele, fazer suas cotações dos seus produtos Apple. Eu sou um fanboy da marca, então eu estou sempre ali falando com ele, buscando alguma negociação. Eu sei que é uma pessoa de alta confiança, que atende essa região de Alphaville, que é um público extremamente exigente. Então eu recomendo fortemente que, se você está buscando um produto Apple ou até outros produtos, fale direto com o Pontes, porque com certeza você vai ter um atendimento, além de muito especial, você vai ter uma paz, uma comunhão muito grande com uma pessoa que vai entrar na tua casa e vai honrar o teu lar. Então, fale diretamente com o Pontes, link está aqui na descrição. E aproveitando para falar das outras coisas que estão aqui na descrição, está o nosso endereço postal, o endereço aqui da Náutica. Quero mandar um presentinho para vocês. Mande no nosso endereço postal. Adriano, quero assistir uma entrevista ao vivo, gosto muito do programa e quero conhecer o espaço. Nós estamos num ambiente para 130 pessoas sentadas aqui. Você pode trazer a sua família a assistir as nossas entrevistas ao vivo. Tem muitos convidados de alto nível que virão ainda no programa, pessoas como Pontes e outros perfis de outros tipos de segmentos, os empresários raiz que nós gostamos de trazer no nosso talk show. Adriano, quero ser um patrocinador, eu gostei da ideia. Eu quero que a minha marca apareça no Negócio em Foco. Nós temos aqui a Náutica, que é o nosso principal patrocinador, mas você, com a sua empresa, também pode patrocinar o programa que vai ter a melhor audiência do YouTube. Porque aqui são pessoas que estão buscando dicas para negócios, é um público consolidado, e você pode divulgar a tua marca para a melhor audiência possível, sendo um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com a gente pelo Instagram, que também está aqui embaixo. Nossa equipe comercial vai tratar com você sobre a cota de patrocínio. Esse ano foi um ano muito especial para a gente, do começo desse projeto, mas 2024 vai ser ainda melhor. Eu espero que você continue com a gente nessa jornada para, aí na sua casa, ter acesso ao melhor conteúdo do YouTube, um conteúdo selecionado e qualificado para você melhorar a tua vida e os teus negócios. E, meu irmão, quero muito te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi uma honra poder ter compartilhado, inclusive, o meu depoimento pessoal a respeito da nossa história. Eu precisava te honrar de alguma forma e essa vai ser uma das formas que isso vai acontecer. Eu espero que esse programa te traga também muita audiência para o teu negócio, pessoas qualificadas para comprar os teus produtos, te traga conexões e que você possa expandir a tua mensagem para muito mais longe, porque você merece muito. Legal demais, Adriano. Estou muito contente de te ver de novo aqui, conversar contigo. É muito bom te ver, bater esse papo ao vivo aí, pessoal. Enfim, gratidão. Gratidão é uma palavra que eu tenho aqui para essa manhã. Maravilha, vai ser um prazer te receber aqui em breve. E você que está em casa, mais uma vez, muito obrigado por esse episódio. Foi incrível ter você por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo. Até o próximo Negócio em Foco. Tchau, tchau.